Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre crente chato. Tem, e muito. É porque eu entendo um pouco, gente, quando a pessoa ela se converte assim, ela acha que é tão bom o que ela tá vivendo, que ela quer que todo mundo viva daquela forma, que ela quer que todo mundo esteja... Sinta o que você está sentindo, né? Exato, sinto que você está sentindo aquela coisa da salvação, da presença de Deus. Ela está tão envolvida naquele contexto todo espiritual e religioso que ela acha que ela quer que todo mundo sinta, que ela quer salvar todo mundo. Então, e às vezes realmente acaba sendo inconveniente. Uma coisa, depois que eu virei crente, é que assim, eu não gosto de falar muito sobre isso com as pessoas, não gosto. Porque eu tenho receio de que as pessoas achem assim, ah, pronto, agora tá querendo converter todo mundo. Eu não gosto de falar, sabe? Eu prefiro, a menos que assim, estejamos conversando sobre alguma coisa que aí faça sentido, o todo. Você tá ali debatendo. E outra coisa que eu vi esses dias de um pastor, porque eu tô numa fase, gente, que eu sigo todo mundo. Eu sigo pastor, eu sigo padre, eu sigo espírita, eu sigo um monte de gente. Embora eu sei o que eu quero, e o que eu tenho dentro de mim, o que eu acredito, mas eu sigo. Não sou aquela que só vejo aquela que eu estou frequentando. Não, eu gosto de ter linhas de pensamentos para criar o meu raciocínio, a minha interpretação religiosa sobre as coisas, né? As minhas conclusões. E eu vi um pastor que eu achei muito legal, que ele postou assim: a religião é chata ou você que é chato? Né? E eu achei, nossa, faz muito sentido isso, né? E eu percebo muito isso também, assim, para outras religiões, não só para crente. As pessoas têm que entender que religião é o que você acredita, né? Aquilo é verdade para você, não para todo mundo, né? Exatamente por isso que existem várias religiões, né? Então assim, eu acredito que Jesus é a salvação e isso é essa linha de raciocínio. Ok. O espiritismo acredita que a caridade é a salvação, é a linha que tem que ser seguida. Por isso que Ok. existem os crentes chatos, não só os crentes, mas existe espírita chata, existe Exato. ateu chato, porque ele quer levar A verdade a dele. verdade dele, exatamente. Ele quer colocar, impor, né, fazer você seguir o que ele acha o que é o certo. Exato. Por isso que se torna chato. Não só o crente, mas todas as religiões, qualquer segmento. Até para conversar alguma coisa assim, às vezes você está num grupo aí você fala, mas porque, por exemplo, né, é muito comum você ouvir um crente falar, porque na Bíblia diz que né, a pessoa já até vira o olho. Mas é o que a pessoa acredita e a gente também tem que saber respeitar ouvindo, né? Eu discordo daquele crente que ele quer que todo mundo vá na igreja. Eu acho que seria ótimo, seria maravilhoso. Mas se eu começar a ser aquela pessoa que vou chamar todo mundo para ir para a igreja, vai chegar uma hora que para algumas pessoas que não estão com a mesma cabeça que eu, que não estão na mesma linha que eu, cara, você se torna uma pessoa chata, né? Então você tem que ponderar isso, né? Que a religião é imposta pelos homens, não é imposta por Deus. Deus não determinou que existe o budismo, que existe o catolicismo, que existe o espírito, que existe o evangélico. Essas denominações, tudo foi desenvolvido, foi imposto pelo homem. Isso são os problemas até das guerras também, né? Por Exatamente. conta disso, porque cada um quer impor o seu. Se você acredita nisso, ótimo, feliz, se isso está te fazendo bem, se você acredita que isso é a tua salvação, ótimo. Mas não fica querendo impor. Eu tenho exemplos, inclusive, na minha família, de pessoas assim que, de verdade, que não falam com o outro porque não segue aquela linha, porque a pessoa é tão radical que ela acha que só aquela tá certa e o próprio filho, por exemplo, não tá certo. E a pessoa meio que se afastou do filho. Aí eu fico pensando, como assim você é tão religioso, mas você se afasta do teu filho, por exemplo, por conta da religião? Essa religião realmente está certa? Ela está fazendo sentido? Ela que vai te levar no caminho da salvação? Se ela está fazendo com que você deixe de falar com teu filho, aí é a religião mesmo ou é a pessoa que está tão bitolada? Não é tudo isso? Exatamente. Um exemplo também muito grande é assim, gente, eu me converti primeiro, né? Eu que fui para a igreja, comecei a ir, frequentar e tal. E depois foi o Marco. Só que quando eu fui, eu nunca chamei o Marco para ir comigo. Não, é um momento meu. Né? Então eu não vou convidar ele.
Se um dia ele quiser ir, eu até falava, comentava das coisas que eu tinha ouvido na igreja e tal, mas nunca chamei, nunca convidei. Do contrário, o Marco, quando ele começou a ir, e começou o processo nele, as questões dele, quando ele foi tendo um entendimento, e aí ele entrou naquela fase que eu acho que todo mundo que se converte, que vira evangélico, entra, que é aquela de sede de conhecimento, sede de Bíblia, a gente só quer ver coisas que falem de Jesus, a gente só quer entender, a gente quer... Parece que você entra num desespero, sabe? Assim, para ter o entendimento, né? Sim. E aí ele tava assim. E aí ele chegou a um ponto, eu não lembro o que foi, né? Que a gente falou assim, que ele falou, não, mas... Não sei o que foi, que a gente meio que... Não brigou, né? Não é brigou, mas a gente se desentendeu, assim, porque ele tava dizendo assim, não, mas como assim? Você não vai hoje? Alguma coisa nesse sentido, sabe? Você não vai hoje, que é domingo? Não sei o que lá, que é da igreja? Que aí eu comecei a falar assim, aí, sabe, o crente que tava sendo chato, aquele crente chato? Era ele, naquele momento. Aí até que eu falei assim, não, peraí, eu cuido da minha salvação, você cuida da sua. Sabe, não foi pra ser chata ou pra ser grossa, foi porque ele tava assim. E eu acho que eu realmente não passei por isso, porque eu sempre tive aquela coisa de que cada um cuida da sua vida, inclusive da sua espiritualidade, sabe? Cada um tem que ter o seu despertar, né? Exato. Tem que ter o seu despertar e mesmo tendo você, com esse exemplo que você citou, que eu tive o meu despertar, mas eu já estava achando, que já querendo mudar você, achando, não, aí você está fazendo errado. Não, não tem nada errado. Tem que ser cada um seguir, ter o seu entendimento. O seu momento, né? Exatamente, não eu querer falar, cobrar de você, você não vai, mas você está indo da igreja, então por quê? Não tem nada disso, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Isso é muito comum. E a gente já passou daquela fase, assim, muito bitolado. A gente ainda é um pouquinho. Ver o porquê, tentar estudar, entendeu? E não ir porque falou, porque o pastor falou, ou porque o pastor padre falou, isso, exatamente. Né? E achar que é isso. Não, você pode questionar. Isso não tem nada a ver de estar abalando a sua fé, coisa nenhuma. Muito pelo contrário, está fazendo você se fortalecer mais ainda, né? É verdade. É bom para você, né? Você está aprendendo, não, mas espera aí, mas aquilo que ele falou, não sei se é bem aquilo. Você se questionar também, você buscar outras fontes de conhecimento, né? A gente está numa fase assim, que a gente vê um pouquinho do espiritismo, não do espiritismo em si, né? Que a gente vê um pouquinho assim do que tal pessoa que a gente acha que talvez seja uma referência. Então vamos ver aquele ponto de vista sobre tal assunto que foi comentado na igreja? Dá um exemplo, assim, nós não temos nada contra qualquer tipo de religião, doutrina, com nenhum deles, tá? Mas a gente, no nosso entender, tá bom? Essa é a nossa opinião. Quando a gente frequentava o espiritismo, a gente achava o máximo, né? Sim. Achava legal isso, tem tudo a ver com a gente, sei lá o quê. Algumas palestras, algumas coisas, estudo que a gente começou a fazer, a gente começou a ficar meio deixando de lado. Até que a gente encontrou o Evangelho. A gente ficou pensando, não sei se quem já frequentou o espiritismo, tem uma sessão no final dos cultos, tem a sessão de passe. Uhum. Passo a passo. Aí fica pensando, essas pessoas que dão o passe, elas estão 100% consigo mesmo? Elas estão bem também energeticamente para te passar aquela energia, então, aquela dando passe. oração. Então, vamos dizer que nada contra Sim. com pessoas que seguem, Sim, até porque nós fomos muito tempo. Sim, mas é o nosso modo de entender hoje, né? Então, a pessoa, sei lá, tá com problema na família, sei lá o quê, dá um passe pra gente do quê? Vai descarregar a energia dele em cima da gente. Deixa eu tirar o meu aqui e jogar pra esse final. Então, como que é uma pessoa, como que a gente vai saber? A gente vai perguntar pra qualquer um, pra todo mundo lá? Você tá bem pra me dar esse passe? Não, tô com problema. Então deixa eu passar pro outro aqui. Não existe isso, né? Então, o que a gente tá falando, a gente não é seguir cegamente, né? A gente tentar pôr um pouco de entendimento, se questionar, né? Procurar, estudar, ver, né? Procurar saber e não ir cegamente, né? Assim como também na igreja evangélica. Né? Não é porque você tá ali, porque o pastor tá falando que aquilo é verdade absoluta. Né? Não, ok, você tá tendo entendimento, tem coisas que você fala, nossa, perfeito essa palestra, né? Parece que foi para mim, esse culto, parece que foi para mim. Nossa, muito legal isso que ele falou. A gente às vezes até sai debatendo, né? Falando, nossa, aquilo que ele falou eu achei tão incrível. Mas assim, não é porque ele tá com o microfone ali que ele é o dono da verdade, cara.
Então, assim, a gente tem que ter a nossa cabeça, a nossa consciência, pesquisar, estudar. Por que não? Se você é evangélico, por que não? Ah, deixa eu ver o que esse padre fala aqui sobre tal assunto. Deixa eu ver o que esse espírita fala aqui. Ah, não, espiritismo não, porque espiritismo é coisa... Sabe? Não, a gente tem que ser mais maleável. Porque senão você não forma a sua opinião. Você vai estar sempre com base naquilo que você ouviu que o fulano falou que é o dono da verdade. Não. Né? Exatamente. É isso. E em muitos casos é o que a gente estava achando que era, né? Sim, Que a os gente estava outros- ficando meio cego que também os para algumas outros coisas. falavam, né? Que a gente não concorda hoje Exatamente. e que a gente via. Assim, outras pessoas falando e a gente não, claro que não. Porque a gente estava naquele momento ali que tudo é verdade ali, entendeu? Somos evangélicos hoje, mas não quer dizer que tudo que eles pregam, tudo que eles falam, nós estamos de acordo. Sim, exatamente, exato. Né? Tem coisas que a gente fica com aquela interrogação na cabeça, mas a gente está indo, procura entendimento, procura ver a veracidade daquilo, né? Que a gente está em dúvida, né? Alguma coisa nesse sentido, né? E isso é legal, gente. Isso. Outro dia eu vi um vídeo também de uma moça que eu achei tão legal que fizeram uma entrevista com ela e ela falou: "Você é o quê?" Ela falou: "Eu sou cristã." Ele falou: "O que é que você acha da religião tal?" Ela falou: "Não acho nada. Eu não tenho que achar nada." Começou a falar assim de um jeito tão bonito, sabe? Tão humano, né? Tão o que Jesus ensina, né? Tão assim, sem aquela venda nos olhos de que não, porque eu sigo isso e isso é a verdade e ponto. Eu achei tão legal, sabe? Então é mais nisso, gente. Não seja, principalmente se você é recém-convertido, não seja aquele crente chato, ou não seja aquele católico chato, não seja aquele espírita chato, Um ateu chato. um ateu chato. E porque também tem muito ateu que tudo ele quer jogar na sua cara que você não sabe, Então, porque não faz tinha que mudar o sentido. tema, né? Crente chato não, né? Religioso chato. É isso mesmo. Na minha família também tem. Assisto missa toda semana, mas tem uma cabecinha, né? Rancoroso, né? Ou, vou dar exemplos, tá, gente? Esses são exemplos, assim, próximos da nossa família como um todo. Não só da nossa família mãe, pai, não. Da nossa família como um todo. Assim, pessoas que são tão religiosas, mas que mandam uns videozinhos, às vezes, que você fala: "Oi? Tudo bom?" Isso que, assim, pra mim não manda, mas eu sei que manda pra algumas pessoas da minha família. E pensa direitinho. Você está na sua fé. Ótimo, isso é lindo, isso é maravilhoso. Que você seja referência para outras pessoas, mas não como uma pessoa chata. Que você cause aquela vontade da pessoa querer te falar: "Oi, Marco, tudo bom? Sabe essa igreja que vocês estão indo? Onde é? Qual o horário que eu vou um dia?" Porque ela tá vendo uma coisa bacana em você. Não porque você tá lá enchendo o saco dela e falando: "Porque você tem que ir, porque não sei o quê." Apontando o dedo na cara, dono da verdade, né? É isso. Mais alguma coisa? Só. Só. Beijo pra vocês. Tchau. Querer enxergar cegamente as coisas, sei lá. Como é que enxerga essa grande? Mas quando ele tá soltando umas tem. pérolas.